E aí, meus ursinhos, tudo beleza? Ursão professor em sala, então vamos estudar. Na aula passada sobre ciências, nós estudamos sobre os seres vivos da terra, da água e do ar. Na aula de hoje, também sobre ciências, nós vamos aprender sobre a classificação dos animais e quais são os animais vertebrados e invertebrados. Mas antes de começar essa aula, ajude a Escolinha da Floresta a crescer e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe a sua curtida. Eu sou o Ursão Professor, sejam todos muito bem-vindos à Escolinha da Floresta. Vocês sabem o que é classificar? Classificar é agrupar, ou seja, juntar todo mundo que é semelhante, que é parecido. Na natureza, existem muitos animais de diferentes tipos, tamanhos, cores e formas. Para tornar mais fácil o estudo dessa imensa variedade de bichos, os cientistas resolveram classificá-los em grupos conforme as características de cada um. Segundo a Bíblia Sagrada, Adão foi o primeiro homem a classificar os animais e a dar nome aos bichos. Com o passar do tempo, outras pessoas também inventaram modos de categorizar os seres vivos. Um exemplo disso é o padre chamado Agostinho, que viveu entre 354 a 430 d.C., que há cerca de 1.600 anos classificou os animais em úteis, nocivos e indiferentes. Só que esses vários sistemas de classificação no passado causavam muita confusão, pois não havia um padrão a ser seguido em diferentes lugares. Essa dificuldade permaneceu até 1735, quando o cientista sueco Carl von Linné, mais conhecido como Linneu, escreveu um livro sobre a categorização dos seres vivos. O sistema desenvolvido por ele com essa finalidade é utilizado até hoje, por isso Linneu é considerado o pai da classificação. Agora nós vamos descobrir quais são os critérios utilizados pelos cientistas para classificar os animais. Um desses critérios utilizados são as vértebras, ou seja, os animais vertebrados são aqueles que apresentam uma coluna vertebral. Assim como os seres humanos, alguns animais apresentam ossos. O conjunto de ossos de uma pessoa ou de um animal recebe o nome de esqueleto. Determinados ossos formam a coluna vertebral que fica nas costas desses seres vivos. Os principais grupos de animais vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Agora nós vamos aprender um pouco mais a respeito de cada um deles. Os peixes são animais aquáticos, isto é, vivem na água salgada dos mares, enquanto outros habitam rios e lagos. Alguns vivem em águas quentes, outros em águas muito geladas. A maioria dos peixes nascem de ovos. Esses animais tão belos apresentam formas e cores variadas. Alguns têm escamas e outros o corpo são cobertos por uma pele bem grossa. Eles utilizam as nadadeiras para se locomover. Existem também peixes ornamentais, que são peixes mantidos pelas pessoas em aquários ou lagos. Esse é o peixe palhaço. Ele recebeu esse nome porque nada de um modo desajeitado e muito engraçado. Esse é um peixe-leão. Embora ele seja muito bonito, ele também é muito perigoso, pois tem espinhos venenosos nas costas. Você sabia que o tubarão-baleia é o maior peixe oceânico? Pois é, meus ursinhos. Ele pode atingir 20 metros de comprimento e pesar mais de 10 toneladas. Você sabia que existem animais que vivem uma parte da vida na água e a outra na terra? Pois é, meus ursinhos. Esses animais são chamados de anfíbios. Eles têm a pele fina e fria e, quando adultos, botam ovos na água, onde nascem os filhotinhos conhecidos como girinos. Com o tempo, os girinos crescem e se modificam, tornando-se adultos terrestres. Os anfíbios se alimentam de lagartas, mosquitos, besouros e baratas. Desse modo, ajudam no controle de certas pragas. Os sapos
Animais terrestres que se locomovem dando pequenos saltos são os anfíbios mais conhecidos. Muito cuidado ao se aproximar de um deles se ele for muito colorido, é de alguma espécie bastante venenosa. As rãs gostam muito de ficar na água. Ela tem entre os dedos membranas que auxiliam na natação. Já as salamandras, comuns na América do Norte e na Europa, são anfíbios com caudas. As cobras cegas são anfíbios sem patas. Muitas pessoas matam esses animais pelo fato deles serem muito parecidos com as cobras de verdade. No entanto, as cobras cegas são inofensivas e não têm nenhum tipo de veneno. Vocês sabem o que é metamorfose? Pois é, meus ossinhos, a metamorfose é o processo de transformação de um ser como esse, de girino, em um sapo. Agora, nós vamos conhecer os répteis. Os répteis são animais que rastejam para se locomover. Os corpos deles podem ser revestidos por escamas, como os lagartos e as serpentes, ou placaduras, como os jacarés e crocodilos, ou até mesmo carapaças, como as tartarugas e os jabutis. Vocês sabem o que significa um nome réptil? É isso aí, meus ursinhos. Réptil significa ser que se arrasta. Muitas espécies de répteis põem ovos na areia ou constroem ninhos. O calor do sol faz com que os filhotes se desenvolvam dentro dos ovos. Esse é o teiu, o maior lagarto do Brasil, que pode atingir quase 2 metros de comprimento. Essa é a sucuri, conhecida como anaconda. É a maior serpente brasileira. Já foram capturadas sucuris de 10 metros. Ela gosta de viver na água e é uma ótima nadadora. Esse é o jacaré-açu. Ele nasce apenas com 30 centímetros, mas pode atingir 6 metros de comprimento e pesar aproximadamente 500 quilos. Esse é o maior jacaré do Brasil e pode viver até 100 anos. No Pantanal, podemos encontrar várias outras espécies, como o jacaré de papo amarelo. Essa é a tartaruga de couro. A maior já vista foi encontrada em 1988 no país de Gales. Ela media 3 metros de comprimento e pesava cerca de 900 quilos. Em nosso país, existem vários tipos de serpentes venenosas. As mais comuns são a jararaca, a cascavel, a surucucu e a coral. A jararaca gosta de viver em plantações. Ali ela pode encontrar o seu principal alimento, que são os roedores. O seu veneno é muito perigoso para o ser humano. A serpente venenosa mais conhecida do Brasil é a cascavel. Ela se tornou famosa pelo chocalho em sua cauda, que sempre emite um som toda vez que ela se sente ameaçada. Nunca é fácil diferenciar as serpentes venenosas das não venenosas, então nunca se aproxime de uma ou tente capturá-la. Entre os animais vertebrados, nós temos também as aves. As aves são animais com o corpo coberto por penas. Muitas delas constroem ninhos nos quais põem ovos. Dos ovos saem os filhotinhos que são protegidos e alimentados pelos pais. A maioria delas é capaz de voar ou nadar, como os pinguins. A dieta das aves é muito variada. Elas se alimentam principalmente de frutos e sementes, mas há algumas que comem insetos. A águia é carnívora, por isso ela caça outros animais para se alimentar. Já o urubu se alimenta de restos de animais mortos. O beija-flor, também conhecido como colibri, é uma ave muito pequena, pode medir apenas 5 centímetros e pesar 2 gramas e pode voar em qualquer direção. A ema é a maior ave do Brasil. Os machos dessa espécie podem atingir 1,70 m de altura e pesar mais de 30 quilos. Os ninhos podem conter até 30 ovos que são chocados pelos machos. A ararajuba, que vive no Maranhão e no Pará, está ameaçada de extinção. Ela tem uma linda coloração verde e amarela. O kiwi é a ave símbolo da Nova Zelândia. Ela é do tamanho de uma galinha comum, não tem asas e bota ovos grandes, completamente desproporcionais ao seu tamanho. Outros exemplos de animais vertebrados são os mamíferos. Há mamíferos terrestres, aquáticos e aéreos, e a maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos. Os seres humanos são mamíferos, pois também se alimentam do leite materno nos primeiros anos de vida. Esse é o melhor alimento para um bebê. Os morcegos são os únicos mamíferos voadores. Os menores entre eles
medem 3 centímetros de uma ponta a outra da asa. Já o maior morcego do mundo, chamado de raposa voadora, tem cerca de 1,5 metro de envergadura. A baleia azul não é um peixe, e sim um mamífero. É o maior do planeta. Ele pode ter mais de 30 metros de comprimento e pesar cerca de 180 toneladas. Os cangurus são mamíferos que têm uma bolsa especial para proteger os filhotes. Dentro dela, o bebê canguru se desenvolve e pode mamar o leite materno. Já a onça-pintada é o maior mamífero carnívoro. Esses foram alguns dos animais vertebrados que conhecemos. Agora, nós iremos conhecer os animais invertebrados. Muitos animais não têm ossos e não apresentam coluna vertebral, e também não têm esqueleto para sustentar o corpo, e por isso, geralmente, são pequenos. Animais que não apresentam coluna vertebral são chamados de invertebrados. Nós temos os animais invertebrados aquáticos. Muitos invertebrados vivem nos rios, lagos e mares. Alguns caminham no fundo do mar, outros nadam, e há aqueles que ficam parados, presos nas rochas sobre as águas. Entre esses invertebrados aquáticos, nós temos as estrelas do mar, os camarões e a lesma do mar. Além desses, nós temos os caranguejos e as lagostas, e por terem carapaça muito dura, eles são chamados de crustáceos. A palavra crustáceo significa crosta dura. Temos ainda a água-viva, que também são conhecidas como medusas. A maior parte do seu corpo é formada por água e temos que tomar muito cuidado com ela, pois elas podem provocar queimaduras na pele dos seres humanos. Vocês sabiam que as lulas são animais incríveis? Pois é, meus ursinhos, elas são capazes de mudar de cor em poucos segundos para se esconder dos seus predadores. Quando são perseguidos, lançam na água uma tinta escura a fim de confundi-los. Algumas delas medem alguns centímetros, mas a lula gigante é considerada o mais poderoso invertebrado do planeta. É um verdadeiro monstro do mar. O maior espécime encontrado até hoje tinha 10 metros de comprimento e pesava cerca de 500 quilos. Agora, nós vamos conhecer os invertebrados terrestres. Muitos invertebrados habitam o ambiente terrestre. Eles estão bem adaptados a todos os climas. Eles podem caminhar como as formigas, eles podem saltar como os gafanhotos, podem voar como as borboletas e também podem rastejar como as minhocas. Os caracóis e as lesmas são moluscos terrestres. As lesmas não têm conchas. Já os caracóis carregam uma concha aonde quer que vão. Entre os invertebrados, nós temos também os aracnídeos. Carrapatos, escorpiões e aranhas fazem parte desse grupo. Eles são animais que têm 8 patas e não apresentam antenas nem asas. Precisamos ter muito cuidado com eles. Eles podem ser muito venenosos. O animal invertebrado que mais me encanta é a borboleta. Elas são insetos alados, ou seja, com asas. Existem também os besouros. Existem milhares de tipos de besouros. Alguns deles são tão duros que até parecem tanques blindados, como os besouros Hércules. É uma das maiores espécies existentes. Eles podem atingir 17 centímetros de comprimento. Os insetos são o maior e mais variado grupo de invertebrados. Todos eles têm 6 patas, 2 antenas e podem apresentar asas. Vocês sabiam que alguns invertebrados causam grande prejuízo para a agricultura? Pois é, meus ursinhos, é o caso dos gafanhotos e as lagartas. Elas comem folhas e destroem extensas áreas cultivadas. Por isso, são utilizados alguns defensivos agrícolas para o controle desses animais. Mas alguns desses invertebrados são muito úteis para a agricultura, como, por exemplo, as abelhas e as borboletas. Elas voam de flor em flor e auxiliam na reprodução das plantas e na formação de frutos e sementes. Hoje, nós aprendemos sobre a classificação dos seres vivos e sobre os animais vertebrados e invertebrados, tanto os terrestres quanto os aquáticos. Então, se inscreva no canal, ajude a escolinha da floresta a crescer e não perca as próximas aulas. Valeu, meus ursinhos! Tchau, tchau!